Jovens e velhos santistas, sabem o que muita gente vai falar a respeito da goleada do Sub-20 do Santos sobre o Mauaense, a Mauaense, neste sábado por 9-0? As pessoas, algumas vão dizer que foi uma goleada em cima de um time fraco. O time grande, geralmente, quando pega o time inferior tecnicamente ou com menos tradição, em tese, tem que fazer sempre isso aqui, é passar o trator. A vergonha é passar aperto, sufoco contra time inferior tecnicamente. É por isso que quando o Santos ganha na Bacia das Almas, como em partidas contra times como o Paysandu, por exemplo, eu fico full pistola, né? A obrigação do Santos, em qualquer categoria que seja, é quando pega alguém inferior é passar o carro, passar o trator. E por que isso não acontece sempre? Porque depende muito da visão do treinador, da filosofia do treinador. E muito se discute também a questão de você ter uma filosofia única, um jeito de jogar, como acontece em tantos clubes do mundo, com a base espelhando o profissional e vice-versa. Por que eu estou falando isso? Porque o Santos só fez 9-0 na Mauaense, 7-0 só no primeiro tempo, porque o técnico do Santos, Orlando Ribeiro, escalou o seguinte time para começar o jogo: Gustavo Jundi, Gustavo Henrique, lateral direito titular hoje, o João Alencar, o João Ananias e o Vinícius Lira. O Souza não ficou à disposição. O Matheus Matias ficou no banco, ele que é titular, mas até na defesa tudo bem. Aí o meio de campo do Santos não teve volante. O Santos jogou sem volante. Jogou Gabriel Bom-Tempo, Matheus Lima e Miguelito. E lá na frente, Rodrigo César, Matheus Xavier e o Luca Meireles de centroavante. Por isso no primeiro tempo foi 7-0. Porque o técnico do Santos, como fazia o Dorival lá no tempo do Neymar, quando o adversário era inferior, ele ia botando, empilhando atacantes, ia botando o time para jogar para frente. Tirava zagueiro, botava atacante, botava a meia, e o Orlando, já sabedor que o time do Mauaense não ia impor dificuldades ao Santos, encheu o time de atacantes meia sem volante para fazer gol, para fazer saldo de gol. E foi o que ele conseguiu, né? O Santos venceu com Gabriel Bom-Tempo, o volante do time aos 6 minutos, Rodrigo César aos 8, Matheus Xavier aos 12, Vinícius Lira aos 16, Miguelito aos 20, Luca Meireles aos 22, Rodrigo César de novo aos 44 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Luca Meireles de novo e o Rodrigo César outra vez, ou seja, o Rodrigo César meteu um hat-trick, o Luca Meireles fez 2, o Miguelito deixou o dele e saiu no intervalo, e o Santos fez a obrigação que foi passar o caminhão, passar o trator, somar 3 pontos e 9 gols neste sábado, porque é um time montado para atacar. É um time que não joga só pelas pontas, é um time que joga também pelo meio, a despeito de mensagens surreais que eu recebo aqui no canal, dizendo que o Orlando é um treinador ruim. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, mas enfim, né? Deve ter lá algumas questões envolvidas que eu realmente não entendo. É o mesmo Santos que perdeu do Flamengo? Quase o mesmo. É o mesmo Santos que ganhou do Fluminense? Quase o mesmo. Então é um time de meninos que vai ter dia que não vai dar certo. Futebol de base é isso, tem dia que não funciona, tem dia que funciona, tem dia que o time vence, e quando o técnico ajuda ou trabalha para isso, vence da forma como venceu neste sábado. Então eu vou aqui atualizar para vocês este jogo, trazer mais informações, também vitórias do Sub-15 e do Sub-17, e dar uma pincelada em como está a Série B, porque depois do nosso último bate-papo por aqui tivemos mais jogos, né? Jogos que deixaram o Santos numa condição diferente na tabela, mas nada que seja preocupante. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, em nome de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira lá em loco com meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte
do Bom Churrasco. Eu peço para você que chega agora ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu agradeço a todos que estão comigo, porque assim, se você quer assistir um conteúdo do Santos para ser enganado, você está no lugar errado. Eu não vou criar factoide, já teve gente que ficou brava comigo, que vazou do canal depois do último vídeo. Paciência, eu não estou aqui para iludir vocês, nem para ficar enxugando gelo. Quando tem notícia, eu trago notícia. Quando tiver que dar opinião, eu dou opinião. Quando não tiver nada, não tem nada. É simples assim, tá bom? Bom, em relação ao Sub-20, já dei aqui a marcha da contagem, como diriam os antigos locutores, né? O time do Santos no grupo 13 está com 3 vitórias, um empate, 15 gols marcados, invicto 100%, né? Liderando aí o grupo com alguma tranquilidade, né? Grupo que tem Português Santista, Santo André, Mauá, Mauaense e Jabaquara. Então, os meninos da Vila voltam a campo na quinta-feira contra o Fortaleza, às 7 da noite, lá no PV, no Presidente Vargas, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20. Portanto, esta é a próxima partida desta equipe do professor Orlando Ribeiro, que, repito, fez o que tinha que fazer. No segundo tempo até houve muitas mudanças, né? Vou aqui trazer as alterações. O Gustavo Henrique saiu para entrar o Yuri, o Vinícius Lira saiu para entrar o Pedro Ian, o Bom Tempo saiu para entrar o Kenai, o Matheus Lima entrou para sair o Dudu, o Miguelito deu lugar ao Everton, o Matheus Xavier deu lugar ao Felipe Laurindo e o Luca Meirelles deu lugar ao Bernardo, voltando de contusão. Esse que é outro menino que tem muito talento, da base do Santos, acabou voltando à equipe, tendo a sua chance de começar a ter contato com a bola novamente, o Bernardo, tá certo? Então, no Campeonato Paulista, isso como só tem jogo na quinta-feira, imagino que o Orlando queira ter, ele tem utilizado esses jogadores até para dar um pouquinho mais de ritmo, né? Para não ficar sem tanto tempo, ficar tanto tempo sem jogar. Então, o jogo neste sábado, o outro só na quinta-feira. Então, o Miguelito jogou meio tempo, por exemplo, o Laurindo jogou um pouco, enfim. É isso aí, o time do Santos fazendo o papel que lhe cabe, metendo goleada na equipe do Mauaense e continuando bem dentro do Campeonato Paulista. Aliás, foi contra os times de Mauá que o Santos jogou neste sábado. O Sub-17, lá no Pedro Benedetti, venceu o Mauá por 2-0, quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Rian e Luca Amaro fizeram os gols do Santos, do professor Helder Campos. Escalou João Pedro, Yuri Soares, Rian, Gustavo Assis e Natan, depois o Nicolas Augusto, o Lucas Jaime, o Murilo Pará e o Vinícius Fabre, depois o Samuel Pierre. Lá na frente o Benício, depois o Juninho, filho do Robinho, né? Jogou, entrou no segundo tempo. O Davi Damasio, depois o Davi Santos e o Luca Amaro, depois o Murilo Teixeira. Os meninos da Vila estão neste grupo 14 com Água Santa, São Bernardo, Mauaense, Jabaquara e Mauá, líder com 13 pontos, 4 vitórias e um empate, 19 gols marcados e nenhum gol sofrido. Portanto, aí grande campanha dos meninos nesta competição também, tá certo? Sub-15 também jogou contra o Mauá, também lá no Pedro Benedetti, foi o primeiro jogo deste sábado, e lá foi uma goleada por 5-0. Hilkfer, Alexander, Jorge e o David Nogueira fizeram 2 gols. O David Nogueira fez 2 gols, quinta rodada. O Santos, portanto, goleando lá a equipe do Mauá. O técnico Fabrício Monte mandou a campo o Arthur do Vale, depois o Fernando Amaral, trocou até o goleiro, tão suave que estava o negócio. Guilherme Paulini, depois o Éder, o Gabriel Neves, depois o Pedro Tacal, o João Sá e o Vinícius Rabelo, o Lucas Henrique, depois o George, o Davi Carvalho, depois o Alexander e o Vitinho, depois o Davi Ordones, o Hudson, depois o Hilkfer e o Nadson, além do David Nogueira. Portanto, aí a escalação do Santos, que também está bem neste grupo, líder na chave com 15 pontos, 5 vitórias, 22 gols marcados e 2 gols sofridos. Portanto, os meninos da Vila neste fim de semana, sub-15, sub-17, sub-20, conquistando vitórias no Campeonato Paulista de Futebol, tá certo?
Sobre a equipe principal, nós tivemos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado. O Vila Nova ganhou no finalzinho do Operário por 1-0. A Chapecoense estava ganhando do América 2-0, deixou empatar 2-2. Bom resultado para o Santos. E o Ituano, que está com o pé na Série C, teve 2 expulsos, pelo que eu vi, tomou de 3-1 em casa do Novo Horizontino. Com estes resultados, o Sport lidera com 9, a Chapecoense com empate passou o Santos, foi a 7. O Santos tem 6, mas com a derrota o Operário ficou com 6, mas nos critérios de desempate o Santos está na frente. Então, Operário, Novo Horizontino, Vila Nova, todos têm 6 pontos, mas o Santos nos critérios está à frente, então mantém aí o terceiro lugar, né? O América parou em 5 pontos, o Goiás e o Curitiba tem 4, o Curitiba vai parar em 4, o Goiás vai jogar, pode ir a 7, o Brusque pode ir a 6, enfim. O Santos deve entrar em campo contra o Guarani depois dos jogos deste domingo, ainda dentro do grupo de classificação, entre os 4 melhores colocados para a próxima fase aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, tudo tranquilo, nada de outro mundo. Se o Santos ganhar a partida na segunda-feira, vai manter o 100% de aproveitamento, vai ter uma condição tranquila, num time que terá novidades no banco de reservas, tá bom? Atualizando aqui esta informação, lista de relacionados que foi divulgada, tem aí algumas novidades. O Jair está de volta, né? Vai ser relacionado na zaga. O William Bigode também. O Patrick foi relacionado. E o Pedrinho também voltando de lesão. Então, o Carille tem opções diferentes. Então, os goleiros Gabriel Brazão e João Paulo. Os zagueiros Alex, Gil, Jair e Joaquim. Laterais Escobar, Rainer, JP Sherman e Rodrigo Ferreira. Os meio-campistas Casares, Pituca, Juliano, João Schmidt, Nonato, Patrick, Tomás, Rincon. E os atacantes Guilherme, Furti, Morelos, Otero, Pedrinho e William Bigode. O Morelos deve ser titular, o Bigode talvez ganhe alguns minutinhos, vamos ver como é que vai ser a partida. Enfim, tem aí jogadores voltando de lesão, o professor Fábio Carille montando o seu banco de reservas com estas novidades. Fica a expectativa principalmente para ver se o Patrick vai entrar em campo, né? Se ele vai jogar, tá bom? Mas claro que mais detalhes sobre isso eu vou trazer mais para frente, porque este ainda não é o pré-jogo. Eu ainda vou produzir para vocês mais um conteúdo, já com todos os resultados do domingo da Série B, e claro que aí a gente atualiza também a questão de classificação e fazemos o pré-jogo tradicional para Santos e Guarani, tá certo? Notícias do Peixe neste sabadão, para você aproveitar aí o domingo, aguardando o jogo de segunda-feira, 9 da noite, na Vila Belmiro, transmissão do Sport TV e também do Premier. Falei aqui também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.